tendo todo esse contexto, essa história da IA generativa, como é que você acha que isso acaba enquadrando na percepção das pessoas? Primeiro, pela primeira vez na história e evolução das tecnologias, a inteligência artificial se mostrou ser algo pronta e na mão das pessoas, algo fácil de ser usado, onde eu posso utilizar e eu consigo ter ganhos na minha mão. Hoje você tem uma percepção mais ampla do uso da IA e isso está tangível e disponível para as pessoas, como o Alex bem colocou. Mas não quer dizer que isso está sendo adotado agora, neste momento do tempo, pelas empresas. Olá, eu sou a Jaque, gerente de inovação da Minsight, e hoje a gente veio conversar sobre IA generativa. Comigo eu tenho Henrique Florido, diretor da prática de dados IA, e Alex Romero, gerente de IA do IA Labs aqui na Minsight. Vocês podem se apresentar um pouquinho? Claro, Jaque, obrigado. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Alex Romero, eu sou à frente dos projetos de inovação do IA Labs, da Minsight. É um prazer enorme estar aqui compartilhando o conhecimento aí nesse bate-papo super instigante. Olá pessoal, tudo bem? Henrique Florido, sou o diretor das práticas de inovação, inteligência artificial, dados e automação inteligente na Minsight. Também um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Dei uma simplificada, mas o Henrique faz absolutamente tudo. Bom, queria começar primeiro balizando o conhecimento aqui. Alex, você consegue contextualizar um pouco da tecnologia para a gente? Claro, falar sobre inteligência artificial é um assunto extremamente interessante. Primeiro, pasmem, o ChatGPT está completando 73 anos. Justamente, em 1950, o Alan Turing ele criou um documento onde uma tecnologia conseguia substituir um ser humano no meio de um contexto conversacional de forma a ser indistinguível. Parece surpresa, mas demoramos 73 anos para que isso se torne realidade. A inteligência artificial, primeiro, que é um conceito muito abstrato. Quando a gente fala de IA, a gente fala de algo muito humano. O que é ser inteligente? Já que é uma pessoa extremamente inteligente e articulada, mas o que é isso quando fala tecnologias? O que a gente pode falar é que são meios que as máquinas mimetizam o comportamento humano, como padrões, entender conversa, escrever textos e fazer coisas incríveis que hoje geram tanto resultado para as empresas. Henrique, você quer complementar um pouquinho? Acho que é legal colocar que o princípio ali da IA, ele não era nem perto do que hoje nós temos, mas nem por isso quer dizer que era algo simplório. Esse tema do Turing, ele é super interessante porque a proposição que ele fez do teste de Turing, hoje o ChatGPT não consegue ainda passar pelo teste de Turing, que é você enganar um agente humano que a resposta da máquina se passe por um agente humano. E isso veio se desenvolvendo ao longo de muita pesquisa, muita colaboração entre setor privado e setor público, e o campo da IA ele é extremamente vasto, não está só na IA generativa. Você tem diferentes disciplinas ali dentro que foram sendo desenvolvidas ao longo desse período todo. E aí derivou em visão computacional, interpretação de linguagem natural, que a gente teve de machine learning, depois que derivou ao deep learning. Então tudo isso veio crescendo ao longo de todo esse período que o Alex comentou. Legal. Aproveitando, como quase toda tecnologia emergente, quando a gente está olhando para IA no geral, a gente tem ciclos. Então, começa a se falar, aí tem o boom ali, alta expectativa, cai, a gente vai para um vale ali, aí lembra-se do tema, tem um avanço na tecnologia, volta e fica nessa crescente, né? Então, a IA ela passou por alguns invernos onde não houve muito investimento, onde pouco se falava. O que você pode me falar que ajudou a superar esses invernos, que ajudou a manter a tecnologia? Perfeito. Acho que o primeiro tema que a gente tem hoje diferente é poder computacional. Quando se começou os estudos de IA, você tinha um poder computacional muito restrito. E mesmo que existia a teoria, que existisse a matemática para chegar na resolução dos problemas, você não tinha como materializar. O segundo tema que eu entendo que é muito importante é a disponibilidade de dados. Conforme nós aumentamos a disponibilidade de dados digitais, nós aumentamos a capacidade dos modelos interagirem e darem respostas mais assertivas. E tem um terceiro vetor, que é o investimento. Os ciclos da IA passaram sempre por momentos de alta expectativa, onde você teve uma atração de investimento, e quando aquela tecnologia ela começava a mostrar alguma dificuldade, você tinha um desinvestimento. E aquilo deixava a tecnologia dormente por um período. Mas na base desses três pontos,
na minha visão, é a evolução da pesquisa. Quando nós começamos a estudar as primeiras redes neurais, você tinha redes neurais de 1, 2 camadas, que você não tinha como resolver problemas de perda de informação dentro daquele modelo. Conforme foi avançando a pesquisa acadêmica, aquilo sendo incorporado dentro do campo, você ganhou maturidade, também ganhou avanço na tecnologia. Hoje, o que a gente tem do ChatGPT, ele passou a ser possível a partir do momento que surgiu a arquitetura Transformer, que é uma forma de você lidar com velocidade e assertividade treinamento com linguagem natural. Alex, o que tu vê nesse sentido? E outras, só complementando, o Transformer tem uma questão super interessante, que é o conceito de plena atenção. Então é como se nós estivéssemos aqui nessa conversa. Então eu vou entendendo todas as palavras que são faladas e eu consigo me organizar mesmo que eu mude a ordem. Coisa que antigamente no processamento de linguagem natural era extremamente difícil. Porque o meu desafio era de ver o que eu tinha chegado de palavras para predizer a próxima ação. E nos Transformers não, eu tenho a plena ação do texto como um todo. E outro ponto que eu acrescento, hoje eu acredito que as pessoas estão querendo e estão prontas para essa tecnologia. Afinal de contas, onde nós estamos hoje? Com smartphones gerando muita informação e principalmente nós queremos a personalização que a tecnologia nos propicia. Concordo. Excelente. E Alex, tendo todo esse contexto, essa história da IA generativa, como é que você acha que isso acaba enquadrando na percepção das pessoas? Então, a gente tem uma história de 73 anos acontecendo. Como que essa história acaba gerando a percepção e a concepção do que as pessoas entendem pela tecnologia? Hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Primeiro, pela primeira vez na história e evolução das tecnologias, a inteligência artificial se mostrou ser algo pronta e na mão das pessoas, algo fácil de ser usado, onde eu posso utilizar e eu consigo ter ganhos na minha mão. Na minha mão, nos meus sistemas, nas nossas empresas, nos nossos negócios. Então hoje tangibilizou muito esse conceito da tecnologia pronta. E isso quebrou paradigmas, saiu daquela coisa que era muitas vezes restrita ou a centros acadêmicos ou a grandes empresas para estar na mão das pessoas, criando arte, criando texto, aplicando no seu dia a dia. E principalmente gerando resultado, que é o mais importante aqui para nós. Com certeza. E aqui eu coloco um ponto interessante. Hoje você tem uma percepção mais ampla do uso da IA e isso está tangível e disponível para as pessoas, como o Alex bem colocou. Mas não quer dizer que isso está sendo adotado agora, neste momento do tempo, pelas empresas. Quando nós falamos de detecção de fraudes em bancos, isso é um caso clássico que há muitos anos vem sendo utilizado a inteligência artificial. O mesmo é válido para a otimização de portfólio financeiro, o mesmo é válido para temas em outras indústrias, como planejamento energético, distribuição de ativos em redes. Então, o uso da IA, antes ele estava restrito a um ambiente muito corporativo e de problemas extremamente específicos. Eu vejo que nós estamos passando por uma transformação de amplificação de uso por disponibilidade e ter problemas mais gerais que as pessoas podem trazer para as aplicações de inteligência artificial. Gostei que você adiantou um pouco a próxima pergunta, a gente vai continuar nesse tema. De tudo que a gente vem implementando e testando com os nossos parceiros e clientes, o que você vê mais de problema que a gente enfrenta no dia a dia? Porque é diferente a gente trabalhar na ideia e quando a gente vai implementar aparecem problemas tão simples quanto problemas de produtização mesmo. O que você vem assistindo? Hoje vejo primeiro a questão da cultura da inteligência artificial. Com o advento do ChatGPT e a popularização dele, todas as empresas de alguma forma voltaram a sua atenção e queriam desenvolver algo com IA, especificamente IA generativa. Mas não entendiam que é uma ferramenta para um determinado propósito. E muitos dos problemas nós poderíamos resolver com machine learning, ou poderíamos resolver com aplicações de visão computacional. Não é um uso tão geral nesse momento. E as empresas vêm passando por um processo de aprender o que tem de potência hoje dentro do campo da AI e como aplicar. Um segundo ponto que eu vejo é entender a apetite à experimentação e apetite ao risco. Porque é um campo que nós estamos frisando aqui, é experimental, vem de uma grande evolução, mas são tecnologias que vêm crescendo ao longo de um período longo e maturando agora. Só que quanto que a sua empresa está disposta a investir e arriscar e entender esse risco conscientemente.
Um terceiro ponto para mim que é essencial é qual o objetivo de negócio vinculado. A implementação da IA, só pela implementação dela, ela perde o sentido. É muito diferente de uma aquisição, por exemplo, de um ERP ou de um CRM, que o sentido da ferramenta já é dado na forma que ela vai ser implementada. A IA, nós damos uma caixa com várias possibilidades. Não é um brinquedo fechado, é um Lego. E a gente pode montar diferentes formatações e diferentes aplicações para aquilo. Eu acompanho muitas empresas de diferentes setores e esses 3 pontos, para mim, eles são transversais entre as organizações. Alex, o que você vê? Eu vejo que, bom, você categorizou exatamente o meu sentimento e uma coisa que é extremamente importante. Muitos projetos, muitos executivos olham, poxa, inteligência artificial não é para mim, eu não estou pronto para isso, eu não sei onde aplicar. Tome cuidado porque o teu concorrente já está aprendendo. E contar com parceiros que consigam ajudar essa jornada é fundamental, porque ela não é uma tecnologia simples, ela é uma tecnologia pronta, mas contar com o parceiro que consiga traduzir o que não é simples, mas que tem muita coisa pronta, são fatores de você ter sucesso numa implementação. Algo que eu vejo também, muitas, por causa do hype, todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer e mostrar para os seus boards que tem alguma coisa nesse tema, mas existe também uma falta de direcionador de onde você quer chegar, porque tudo bem você experimentar, é uma tecnologia emergente, a gente vai viver esse momento de experimentação, mas aonde você quer chegar com essa experimentação? Isso é transversal a todas as tecnologias emergentes que a gente vive. Então, você chegar para um parceiro e já conseguir entender mais ou menos o que você quer atingir é muito importante. Concordo. E junta com os 3 pontos ali que você trouxe. Bom, a gente falou muito sobre as dores do negócio e como que a gente ajuda ele, mas como que a gente ajuda as pessoas que estão trabalhando com isso? E hoje eu tenho diversos amigos trabalhando com IA, e eu vejo muito esse sentimento de angústia, ou fear of missing out, eu quero fazer, eu quero acontecer, mas tudo acontece muito rápido. Como que a gente trabalha com essa expectativa e com essa ansiedade? Quiser começar, Alex? Claro, eu vou parafrasear a frase do Andrew Ng. Andrew Ng é um dos maiores pesquisadores de inteligência artificial do mundo, e ele coloca a frase que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Mas por que essa analogia da eletricidade? Nós não nos preparamos e não aprendemos a usar a eletricidade. Ah, mas eu tenho engenheiros, tenho pessoas especialistas a desenvolver circuitos elétricos. Sim, de fato, mas a eletricidade está em toda a volta. E a nossa sociedade, a gente precisa entender que é a nova eletricidade, por quê? A IA está aí, ajudando a gente no dia a dia em coisas que nós nem percebemos. E saber tirar proveito disso, ou seja, aprender, me especializar, ou minimamente saber que essa ferramenta ela vai trazer vantagens e ela hoje é tão simples quanto conectar um plug na tomada, é essencial para eu olhar para esse futuro dos trabalhos e não ter esse sentimento de medo. Eu gosto muito dessa analogia da eletricidade, porque ela traz um caráter de amplitude. Exato. Não é que vai existir uma mudança do mercado que vai exigir que todos os profissionais de TI sejam engenheiros de dados ou sejam engenheiros de prompt ou trabalhem com IA, mas vai permear todos os âmbitos do que nós conhecemos hoje com tecnologia. Então, saber o que são essas ferramentas, ter esse literacy de o que é, como funciona, onde eu posso aplicar, e também começar a entender como a sua posição hoje vai ser transformada, como você pode se preparar para essa transformação, é fundamental. Hoje, um desenvolvedor, ele tem à sua disposição ferramentas de copilotagem de desenvolvimento, onde são ferramentas que vão auxiliar ele a desenvolver um código mais rápido, a ter menos erros incidindo quando vai um código à produção. Isso vai ter que ser acomodado dentro do dia a dia desses profissionais. Da mesma forma que profissionais que estão muito distantes da tecnologia também vão sofrer algum impacto de ter uma ferramenta de inteligência artificial no seu dia a dia. Há muito campo de pesquisa sobre ferramentas para uso em medicina, principalmente na parte de diagnóstica. Foi um campo muito explorado quando você começou a ter as redes neurais que tinham capacidades mais acuradas de identificação de imagem, e hoje isso está sendo amplificado com IA generativa. Isso não substitui o profissional que vai dar o cuidado médico, mas ele auxilia ele a ter um diagnóstico melhor. Como que isso vai ser incorporado? Então,
ter essa mudança de entender para modificar o seu futuro é importante, e não temer e não tomar nenhuma ação no presente. Eu acho que todo esse tema também de gestão, ele conecta muito com a minha área, que é a gestão da inovação. Então, a gente começa a olhar para chegar no platô da ambidestria organizacional, onde a gente consegue investigar e consegue experimentar, ao mesmo tempo que a gente não para a produção, então a gente experimenta e aí traz um pouco, e isso começa a funcionar de forma orgânica, não existe mais aquela ansiedade de forma exacerbada, né? E mitiga também o risco no fim. Agora, voltando um pouco essa parte de risco. Existem muitas formas de mitigar risco e evitar que a gente caia em ciladas e investimentos que dão em nada. Então, que estratégias que a gente consegue empregar para garantir o sucesso contínuo dos projetos de inteligência artificial? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é transparência no que está se propondo. Então, entender muito bem o que está sendo proposto de problema e ter a transparência se é uma tecnologia sedimentada que nós vamos implementar ou se é algo experimental. Existem corporações que têm uma aversão à experimentação, outras que já têm a questão da ambidestria e levam isso muito bem, mas deve existir uma transparência na proposição. Segundo ponto é entender o que isso vai gerar de valor efetivamente para o negócio. Se você vai testar uma tecnologia só pelo puro teste da tecnologia, isso pode ser um problema. Isso tem que ser vinculado a algum KPI de negócio, a alguma dor que tem de uma área operacional ou de alguma expectativa de crescimento da empresa e buscar conectar isso com o plano estratégico da organização. Você pode adotar a IA de diferentes formas. Você pode ter uma filosofia de adotá-la longe do seu cliente, apenas dentro de casa para melhorar os seus próprios processos. Você pode ter uma filosofia de adotar isso somente para o seu cliente, trazendo uma melhor experiência, ou você pode adotar uma filosofia de tentar aplicar em todas as dimensões do seu negócio, mas ter a ciência de que isso vai te custar em gestão e de alinhamento de expectativas também, que esse é um ponto, para mim, crucial, alinhamento de expectativas. Como que tu vê, Alex? Eu concordo e ainda complemento com o ponto de... Tem alguns aceleradores de implantação. Então, se eu tenho... Hoje, onde que nós olhamos? Se eu tenho grande impacto no negócio e eu tenho tecnologias que têm menos complexidade de adoção, são ótimos candidatos ao iniciar. Então, hoje nós temos muitos aceleradores. Vale fazer uma rodada com a empresa, entender as dores de negócio, priorizar um caso de uso, verificar o que faz sentido para você ter a melhor retorno desse investimento, com menor impacto e uma estratégia de rampagem, mas o Henrique falou tudo, com muita transparência e com muito alinhamento de expectativas, que tudo é uma jornada. Bom, eu acho que a gente podia passar mais horas e horas aqui, adoraria. Mas eu vou para a nossa última pergunta, que é como que a gente consegue puxar as lideranças para elas promoverem esse espaço de experimentação e risco calculado? Bom, eu vou falar porque eu estou na área de leves, e a área de leves ela tem essa vocação, que é justamente a experimentação. Experimentar. Executivos, vamos conversar, vamos trazer e levantar casos de negócio que sejam factíveis ou que sejam que gerem um impacto positivo para o teu negócio e principalmente definir uma estratégia. Principalmente essa estratégia e contar com recursos da sua empresa e com parceiros especializados para uma jornada que seja muito mais transparente e muito mais suave. Eu coloco aqui um ponto que temos que considerar nesse tipo de situação, que é conjunto. Não é algo que somente o parceiro vai desenvolver, não é algo que apenas o executivo vai ter a capacidade de implementar se não entender a capilaridade que isso tem dentro da organização e como que ele deve trabalhar em sinergia com os diferentes atores. Ter a transparência, como a gente estava falando anteriormente, é fundamental, mas trabalhar no engajamento das pessoas-chave, ter aí uma questão de conhecimento dos times, engajar os times que estão sendo propostos naquela situação, problema, para entender o que é a tecnologia, como aquilo vai mudar o ambiente de negócio, vincular isso à cultura da organização também e contar com parceiros que entendam essa filosofia da empresa e vão somar no desenvolvimento das aplicações. E um ponto importante é complementar que
a inteligência artificial ela não é um concorrente à pessoa humana. Ela é uma ferramenta potencializadora. Então, as estratégias devem considerar o humano sempre na centralidade para gerar negócio e não ter uma competitividade que às vezes você mina dentro do seu negócio porque a pessoa se sente ameaçada com aquela tecnologia. Então, é perceber que isso e realmente é para ajudar e para crescer o bem comum. Perfeito. Bom, fechando aqui, eu queria lembrar que a gente está falando de uma tecnologia que está no hype, então ela está no máximo poder de inflação de todo mundo falando sobre isso e querendo saber mais. Isso gera uma ansiedade muito grande, então é normal que isso aconteça, é normal que as organizações elas estejam buscando formas de investir. Com um certo receio, tentando mitigar risco, mas existe um caminho de você experimentar e existe um caminho de você estar à frente de toda essa tecnologia que está chegando. Até porque está todo mundo num nível muito parecido nesse momento. A gente ainda está descobrindo os poderes, os potenciais da IA generativa. Então, queria convidar vocês para vir conversar com a gente, para a gente bater um papo sobre essa tecnologia. Existe muita coisa acontecendo, mas também existe um caminho muito bom para a gente trilhar. Então, muito obrigado para quem assistiu até agora. Muito obrigado a vocês dois que aceitaram essa conversa. Vejo vocês na próxima. Até mais. Obrigado, pessoal. Para mais conversas como essa, não esqueçam de acompanhar o nosso Insightcast.